vem com Edinho Fernandes, espalha para todo mundo. Gente, uma investigação em Campinas. A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de apenas 2 meses em uma casa cheia de sujeira e muito lixo. Os pais, que já têm passagem por tráfico de drogas, foram presos em flagrante. É um caso que é investigado pelo Novo Distrito Policial e é para lá que nós vamos agora com a repórter Larissa Menezes. Ela vai conversar com a gente nesse exato momento. Larissa Menezes, uma boa tarde para você. Que fatalidade, uma criança de 2 meses encontrada morta num local com muito lixo. Exatamente isso, Edinho. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Alerta Total. É um caso realmente devastador, muito triste. Tá todo mundo realmente muito consternado, né, com toda essa situação. Essa bebê de 2 meses, ela vivia numa casa na Avenida do Itamaraty, Avenida Itamaraty, no Jardim Aeroporto, em Campinas, com os pais, uma mulher de 32 anos e um homem de 35, e mais 4 crianças que seriam, então, as irmãs dela. Então, são crianças aí entre 1 ano e 10 anos de idade. E as condições dessa casa, realmente, condições deploráveis, muita precariedade, lixo no chão, fezes, comida estragada. Realmente é um cenário de filme de terror, para dizer assim, né, a verdade. E assim, um ambiente realmente inabitável. Quando a polícia, inclusive, chegou no local e se deparou com essa situação, todos ficaram muito chocados, e é por isso que a gente vai conversar, inclusive, né, que fim deu, então, toda essa situação, essa ocorrência, com o delegado titular do 9º Distrito Policial daqui de Campinas, o doutor Sandro Jonasson. Doutor, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui. Conta pra gente, então, né, como que se deu essa ocorrência, como vocês descobriram, então, toda essa situação e essa bebê de 2 anos morta? Na realidade, as primeiras informações aportaram aqui quando uma criança de 2 meses buscou atendimento num hospital da região e lá chegou já sem vida. A Polícia Militar nos deu ciência do acontecido, nós solicitamos o aporte pericial e ficou constatado de uma maneira indelével que o local era lúgubre, sujo, imundo, inapropriado à criação de animais, e imagine para a criação e para a moradia de crianças. É triste a situação, mais triste ainda é a morte dessa criança de 2 meses, e essa morte é revestida de uma apatia por parte dos pais. A mãe não verteu uma lágrima em virtude da perda de sua filha, o pai não verteu uma lágrima. Ficou claro, ficou nítido, ficou provado que essa criança que faleceu e seus irmãos, 4 irmãos, estavam submetidos a condições absolutamente inapropriadas há muito tempo. Essas crianças, elas estavam sofrendo nas mãos de seus pais, razão pela qual eu decretei a prisão em flagrante tanto do pai quanto da mãe, por maus tratos e abandono de incapaz, ambos os crimes seguidos de morte. Se no decorrer das investigações o aporte pericial deixar consignado e provado que houve violência maior do que a inicialmente aferida por conta dos crimes impostos, deixo claro aqui um eventual homicídio, isso também será imposto a quem de direito. Nenhum dos dois ficará impune. Eu abriria a mão da minha condição de homem se permitisse que essas 2 pessoas saíssem pela porta da frente da delegacia, frente ao contexto imundo que um pai e uma mãe submetiam 5 crianças inocentes. E, doutor, qual que é o histórico desse casal, né? Eles são realmente usuários de droga. O senhor me disse, né, antes da gente entrar ao vivo, que esse pai, ele estava, inclusive, trabalhando numa biqueira, né? Como que foi, então, esse contexto até essa criança ser levada para o socorro médico? Uma série de contextos cercam a morte dessa criança. O pai,
orgulhoso, afirma ser integrante de facção criminosa e que atua trabalhando num ponto de venda de drogas. A mãe afirma que é esposa de criminoso, também de uma forma orgulhosa, e denota que é usuária de drogas, também de uma forma um tanto quanto irritante. Ela afirma que só usa cocaína, mais nada. E tudo isso simplesmente vem a coroar o total abandono a que essas 5 crianças, a que faleceu mais seus 4 irmãos, eram submetidos. Existe também uma narrativa que dá conta que essas crianças consumiam pães embebidos em fezes humanas e que o pai era uma pessoa violenta que não admitia que vizinhos, que terceiros o ajudassem por acreditar que essas pessoas não estavam interessadas na salvaguarda dessas crianças e sim na sua companheira. Uma pessoa absolutamente doente, uma pessoa que não tem a menor condição de frequentar e de habitar num nível social. Ela tem que ser segregada, o pai e a mãe têm que ficarem segregados do corpo social, porque soltos, eles colocarão o risco dos seus 4 filhos, que estão vivos ainda, numa situação de iminente morte. Eu não tenho a menor dúvida disso. E qual que foi a versão da mãe para esse bebê amanhecer morto? A mãe afirma que por volta das 2 horas da manhã, amamentou o seu filho e, por estar sob efeito de drogas, dormiu. Acordou por volta das 8 horas da manhã, já com essa criança semi-morta. Parentes chamaram pelo socorro médico e ela acompanhou o socorro médico até o hospital e, de uma forma muito fria, quando soube da morte da sua filha, de 2 meses, ela não manifestou nenhuma dor, nenhum sentimento, ela simplesmente acredita que é um fato da vida, como ela mesma nos disse. E, doutor, agora a morte desse bebê vai ser investigado, né? O corpo já foi levado para o IML. E em relação às 4 outras crianças que estavam na casa também, o que aconteceu com elas? O Conselho Tutelar foi instado a se fazer presente e está incumbido do acolhimento dessas crianças. Repito e deixo muito claro aqui, esses 2 indivíduos que foram presos hoje não têm condições de serem responsabilizados pela guarda dessas 4 crianças inocentes. E repito também, sem medo de estar sendo temerário, essas pessoas em liberdade colocarão em risco de morte essas crianças. Doutor, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Então, ó, Edinho, o corpo da bebê de 2 meses foi encaminhado para o IML, então vai ser feito, né, os exames para saber qual que foi realmente a causa da morte. O casal ainda está aqui na delegacia do 9º Distrito Policial de Campinas e a mulher será encaminhada para a cadeia de Paulínia e o homem para a cadeia do bairro São Bernardo, aqui em Campinas mesmo. Mas é realmente um fato muito lamentável, né, e que choca a todos, não só quem está em casa, mas também quem acompanha de perto esse trabalho, como a Polícia Civil, a Polícia Militar e nós também, né, da imprensa. Eu volto com você. Obrigado, Larissa Menezes, Wesley Gratiliano, ao doutor, pela entrevista dentro do Alerta Total. Gente, uma criança de 2 meses, vamos lá. A criança nasceu, mas a mãe, com certeza, continuou usando drogas durante a gestação. Eu não posso comprovar isso para vocês agora. Mas se ela disse que é viciada em cocaína, mesmo que ela não tivesse usado a droga por si, por vontade própria, durante a gravidez, que eu duvido que ela não tenha usado, ela usou por tabela. Porque ela convivia diariamente com esse tipo de situação. Agora, por que essa criança morreu? Agora ela passa por autópsia. Um exame será feito para detectar a causa da morte dessa criança. Desnutrida? Agora, amamentação. Se você amamenta, você não pode tomar certo tipo de medicamento, que também são drogas, né, prescritas por médicos. E, gente, uma criança de 1 mês, de 2 meses, ela requer um cuidado
um quartinho só para ela, né? A criança chora toda hora que ela tem fome, ela chora de dor, ela chora disso, daquilo. Então há uma investigação que é feita agora, mas num local como esse, a pessoa ela pode ser pobre, não tem problema. Eu conheço tantas, centenas de pessoas humildes, pobres, mas que vivem numa casinha humilde, mas com uma limpeza. Agora, esse local é insalubre. E ali viviam mais crianças ainda. Eu quero você fazer o seu comentário no nosso WhatsApp, na tela, por gentileza, o nosso WhatsApp. Uma bebê de 2 meses encontrada morta aí, ó, por denúncia. 1934494618. E ainda ele usa o nome de uma facção criminosa. E ela ainda diz que adora ele porque ele é criminoso. Eu duvido que lá na delegacia, aliás, na cadeia, ele vá se orgulhar perto de quem faz parte realmente de uma facção, falando o que foi feito ali, narrando o que foi feito ali, se bem que devem estar sabendo já. E eu tenho certeza que eles não concordam com esse tipo de situação, ainda quando envolve uma criança. Eu duvido. 34494618, você pode escrever aqui para o Alerta Total. Vem com Edinho Fernandes, espalha para todo mundo.